Olá, Saúde em Foco, começando aqui pela TV Câmara. Mais um assunto interessante sobre a nossa saúde. A gente conversa a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre os perigos do uso excessivo do celular, de tablet, computador pelas crianças e adolescentes. Quem aceitou o nosso convite para bater um papo sobre esse tema é o psicólogo Rafael Pierini. Rafael, é um prazer tê-lo novamente no Saúde em Foco, nosso sempre disposto para conversar com nossos ouvintes. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus, já que eu que quero agradecer novamente o convite. É muito gostoso falar, levar conhecimento aí para o nosso público. Então eu fico muito contente de estar participando aqui novamente do programa Saúde em Foco. Então, nós estamos ainda de maneira remota, eu aqui no estúdio, o Rafael online, através de uma plataforma, porque a pandemia da Covid-19 está sob controle e a gente deve manter os cuidados ainda. Rafael, vamos falar desse assunto tão importante que é o uso de celular. Não tem como, né? A tecnologia trouxe um monte de benefícios e as crianças nesse universo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que os pais têm muitas dúvidas, o quanto deixar, como deixar, que tipo de conteúdo, como interagir com a criança e o celular. Vamos explicar, ajudar os pais nesse quesito? Vamos sim, vamos sim. Olha, já que assim, e todos que nos assistem, o celular, o tablet e a televisão também, que já está aí com nós há mais tempo que esses meios eletrônicos, elas têm que servir para agregar, elas têm que servir para ser mais um instrumento na nossa vida, né? O que a gente tem que tomar cuidado é para a gente, principalmente quando a gente pensa em primeira infância, assim, né, do 1 ano de idade, 2, 3, 4, é não substituir o que é natural, o que é mais importante para o desenvolvimento de esferas fundamentais para essas crianças, por meios que não são ainda tão adaptáveis ao nosso desenvolvimento, né? Aí também, quando a gente pega os adolescentes, ou até mesmo nós adultos, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar imerso a um mundo aí de informações, muitas vezes sem o devido filtro adequado, há informações também que podem levar a conceitos e ideias muito ambíguas, e também a substituição do convívio familiar é uma coisa que infelizmente a gente vê muito, né, no uso aí dos celulares, mesmo pelos pais, mesmo pelos adultos, né, substituição das festas, do dia a dia com os amigos, com esse meio social, né. Então, eu sempre falo, né, na verdade não sei o que falo, né, tem essa frase, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose, né. Então, eu acho que até a ideia que eu quero passar aqui hoje para todo mundo é importante essa dose, né, e também a substância que a gente estaria ingerindo, né, que seria o conteúdo que a gente estaria ingerindo. Rafael, o uso das telas, quando deve iniciar? Uma criança de 0, de 1 ano, 2 anos, já pode estar com um tablet na mão? Bom, existe aí algumas recomendações de Organização Mundial de Saúde, de câmaras brasileiras de neurologia infantil e tudo mais. Então, a priori, o que se define é que antes dos 2 anos de idade é zero. É zero, né? Que sai uma televisão, mas também uma quantidade baixa de tempo por dia, em torno aí de 1 hora, né, de televisão no máximo, que seria uma tela que teria uma distância maior. Após esses 2 anos de idade, também não é recomendável o uso de celular e nem nada, tá? O que a gente vai poder pensar aí, já que é um meio muito acessível, tudo, aí até seus 4 anos de idade, no máximo aí algo em torno de meia hora, tá? Após esses 4 anos de idade, até o início da adolescência, no máximo 1 hora, tá? E da adolescência à idade adulta aí, 2, 3 horas, tá? Então, assim, esse é o mundo ideal, tá? É difícil. Então, assim, o que eu vejo até na prática, né, que não seria exatamente o que é recomendado, mas aí uma flexibilidade, principalmente quando a gente pensa após os 6 anos de idade, que isso não ultrapasse 2 horas por dia, mesmo que não seja o ideal, mesmo que eu entenda toda essa dificuldade pela imersão das crianças nas telas, que isso não ultrapasse 2 horas por dia, que isso não ultrapasse os momentos familiares, que isso não tire o brincar, tá? Uma coisa muito ruim que a gente vê, independente até da quantidade de horas, Jaque, brincar é uma atividade natural das crianças.
Desde as primeiras crianças que existiram, as crianças do mundo inteiro, em qualquer país, Brasil, África do Sul, China, Coreia do Norte, uma criança vai brincar com aquilo que tiver ao redor dela, mesmo que não tenha brinquedos. E a gente está vendo uma substituição muito grande desse brincar pelas telas. Então, essa quantidade de horas é importante, esse controle é importante, mas mais importante ainda é a gente não substituir o lúdico, o brincar, pelas telas. O Rafael, durante a sua resposta, eu estava pensando na minha pergunta. Eu acabei falando crianças com 1 ano, 2 anos com um tablet na mão, né? Eu já tenho filho adulto. E aí eu falei, gente, mas será que acontece isso uma criança com 1, 2 anos? Que é realmente com tablet na mão? É assim que está hoje? Olha, já que Ou eu acontece... exagerei? Você até foi legal, com 1 ano. A gente tem com menos de 1 ano, bem menos de 1 ano, né? Enfim, não é uma crítica, é um olhar de um especialista. Sim. Cada um sabe o que faz da vida, mas agora em outubro eu fui fazer uma viagem com a minha família. Eu tenho uma filha de 1 ano e uma filha de 3 anos, né? Minha filha de 3 anos assiste um pouco de TV, até porque foi necessário, devido à pandemia, termos que trabalhar em casa, eu e minha esposa, né? Minha filha de 1 ano não assiste nada, ela fica andando e brincando ainda. Mas era um hotel feito para crianças, um hotel muito legal, e sistematicamente eu via diversas famílias usufruindo do tablet e do celular, né? Principalmente nas horas das refeições, nas horas que poderia ter um convívio familiar. Então, assim, não sou o dono da razão, não é essa a ideia, mas a gente ali, eu sei que uma criança, na hora de comer, ela dá um certo trabalho, e os pais, às vezes, querem uma paz. Mas aí, dentro da minha ótica enquanto psicólogo, eu acho que a gente não pode substituir o convívio familiar, o convívio e as lembranças de uma viagem por uma tela, seja de tablet ou celular. Então, sim, a gente tem isso muito cedo no consultório, nos consultórios médicos, nos passeios, né? Hoje, eu acho que uma ida no shopping, você vê uma criança aí, vai de 1 ano, mais ou menos, sentada no carrinho, segurando um celular, por exemplo, né? Então, principalmente aí abaixo dos 2 anos de idade, eu acho uma questão muito temerária para a saúde neurológica, para o desenvolvimento da fala, o uso de celulares e tablets. Mas, enfim, acontece bastante. O cérebro da criança ainda não está com maturidade para esse tipo de estímulo. Isso, não está. Tá? Quando a gente pensa em desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento neurológico ele acaba nos 20 anos de idade. Mas se a gente for pegar aí os 6 primeiros anos de vida, são a parte mais importante. Né? É até por isso que a alfabetização, por exemplo, começa após os 6 anos de idade, porque após os 6 anos de idade é que o cérebro vai estar um pouquinho mais preparado. E quando a gente coloca uma bomba de estímulos visuais, uma bomba de estímulos auditivos, né, aquilo causa uma modificação, né, nos processos aí que seriam mais naturais de acontecer. Tá? O que acontece? O celular, o tablet, o videogame, ele oferece uma quantidade de estímulos muito grande. E é uma quantidade de estímulos que a gente não encontra no dia a dia. A gente não encontra isso num livro, a gente não encontra isso numa conversa, a gente não encontra isso num passeio numa praça. Né? Porque a vida ela é mais tranquila. A gente tem que se dedicar muito a tirar as informações e a tirar os estímulos do ambiente. E, de repente, uma criança aí de 2, 3, 4 anos de idade tem essa bomba de estímulos diante dela, o cérebro dela se acostuma, vamos assim dizer, com uma quantidade maior de estímulos. É mais ou menos quando... eu acho que todo mundo aqui quase já dirigiu uma rodovia, né? Então, a rodovia aqui em São José do Rio Preto e vários outros, o limite é 110 km por hora. A hora que você entra lá na cidade e começa a dirigir a 60 km por hora, parece que você está parado, né? Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Então, seria mais ou menos isso. A criança ela tem que funcionar naturalmente nesses 50, 60 km por hora. E, de repente, os celulares, os tablets, os jogos colocam aí uma velocidade de 110, 120 km por hora. A hora que ela vai para essa pista mais lenta, aquilo é chato para ela, aquilo é enfadonho para ela, né? E causa aí uma série de dificuldades em saber esperar, em seguir as regras, né? Em saber se entreter com as coisas menos estimulantes.
Rafael, agora eu falo de mim, né? Na minha época de infância, a gente assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo, os Flintstones, a Dini é um gênio, Feiticeira, que eu amava. E assim, era um episódio por dia, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, 5 horas da tarde. Então tinha que esperar às 5 horas da tarde, assistia. Os episódios eram semanais, né? Mas mesmo assim, esperava outro dia para saber o desenrolar de uma pequena trama e o final da trama toda na sexta-feira. Então, assim, era trabalhando a paciência da gente. Hoje em dia, não. A criança tem ali todos os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Pica-Pau, de todos os desenhos, séries, adultos, jovens. Tem todas as séries, assiste, né, todas as séries de uma vez só. Quer dizer, também faz com que as crianças ficam prejudicadas nessa coisa de ter paciência, de esperar que tudo tem seu tempo. Não é a toda hora, a todo momento, eu já tenho ali a resposta imediata daquilo que eu estou esperando? Perfeito, né? Tinha até uma frase, né, muito conhecida antigamente, apressado come cru, né? Então, assim, a gente tem, Jaque, né, e todos que nos ouvem, uma dificuldade muito grande, tanto em crianças, mas também em adolescentes e também em adultos hoje em dia, que é saber esperar. A gente tem aí uma sociedade, mas também pensando principalmente em crianças e adolescentes, que não sabem esperar, não sabem o valor do esforço, não sabem o valor do tempo para algo ficar pronto. Isso é muito ruim, tá? Quando a gente pensa aqui, né, até esses dias atrás eu compartilhei no meu Instagram uma matéria mundial, não só Brasil, que as crianças estão sendo menos criativas, né? E primeiro aí, sobre a criatividade, a gente tem um erro, entre aspas, que é achar que a criatividade é relacionada à artes, à música. Não, criatividade é uma habilidade do cérebro em resolver problemas. Em resolver problemas. Né? A gente tinha aqui o problema da pandemia para fazer o Saúde em Foco, a gente usou a criatividade, usou uma plataforma aí que foi desenvolvida. Isso foi uma resposta criativa, né? E para a criatividade acontecer, isso foi até uma pesquisa que eu desenvolvi, né, em 2010, quando eu estava na Unicamp, Jaque. Para a criatividade acontecer, requer um tempo de preparo. Requer você olhar aquilo que você tem e retirar informações daquilo para buscar uma solução diferente, uma solução que transgrida o que você já tem. Então, muito dessa perda da criatividade que a gente tem é por não ter esse tempo de espera, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, também em muitos adultos, né? Outra coisa também que acontece, né? Você estava falando aí, eu também, né, venho aí de uma infância anos 80, anos 90. Estamos denunciando nossa idade. Você tinha uma boneca, você tinha ali um brinquedo, você tinha que fazer a fala da boneca, você tinha que fazer o movimento da boneca, né? Você tinha que imaginar ali um contexto. Hoje em dia, não. Os bonecos já falam todos, os contextos são dados pelos vídeos, pelos jogos. Então, a gente também tem o quê? Um conteúdo pronto. Um conteúdo pronto que você não precisa desenvolver, né? Isso também causa uma nocividade à sociedade e ao desenvolvimento das pessoas. Sim. Rafael, a escola, com toda essa mudança que teve, agora ensino híbrido, também é uma forma das crianças aprenderem que a internet, ela pode ser utilizada para outra coisa, ela tem outros benefícios, não só a diversão ali da musiquinha, do joguinho? Isso. Sim, né? Esse é até uma dificuldade. Assim. Eu gosto de tecnologia, sou fã de tecnologia, tenho todos os produtos possíveis, então gosto de deixar isso bem claro, não sou uma pessoa aversa à tecnologia, jogos, tablet, não. E sim, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, você lavou louça? Eu esqueci de lavar a louça que minha mãe pediu. Você fez a tarefa? Eu esqueci de fazer a tarefa. Daí eu brinco com eles, vou te apresentar um aplicativo fantástico que tem no seu celular. Chama-se Agenda. Você coloca ali para te lembrar. Muito bom. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eles sabem fuçar nos jogos, eles sabem encontrar os vídeos dos youtubers, eles sabem encontrar aquilo que eles gostam, aquele meme que ele vai compartilhar com os amigos, mas muitas vezes eles não usam nesse recurso que é fantástico. A gente tem aí um mundo de informações do mundo inteiro, a gente tem conteúdos riquíssimos que agregariam a nossa vida mais do que até muitas faculdades. A gente tem aplicativos que facilitariam a nossa vida, como lembretes e tudo mais. E muitas vezes esse mau uso é só olhar o YouTube, é só olhar o TikTok, né? Então essa expansão que sim as escolas podem oferecer, mas também os pais e aqueles que tocam essas crianças e adolescentes também podem oferecer, é muito importante.
Eu vi um comentário de alguns especialistas, eles falando que, às vezes, a mãe, os pais acham que a criança está aprendendo alguma coisa ali com o joguinho, com aquelas habilidades, mas que não é assim. Que no mundo real, aquelas habilidades que a criança desenvolve ali no joguinho, não se aplica no mundo real. É É, isso? isso assim, tem várias facetas para a gente enxergar, tá? Primeiro, se a gente for pensar em crianças menores, tá? A grande maioria das coisas que ela poderia aprender por um celular tablet, ela pode aprender com jogos pedagógicos, por exemplo, que são riquíssimos e fantásticos, ela pode aprender com livros e ela pode aprender com diálogos, conversas e jogos de tabuleiro em família, tá? Então, qual é a lógica de você jogar um quebra-cabeça no tablet se você tem um quebra-cabeça? Outra coisa, por exemplo, o quebra-cabeça no tablet você faz usando a ponta do dedo, que não é um movimento tão importante. O que diferencia a gente do macaco, por exemplo, é o movimento de pinça. E quando você tem a peça do quebra-cabeça, você tem que pegar ele usando a pinça. Entendeu? Então, assim, o quebra-cabeça no tablet até traz alguma função, mas o quebra-cabeça em papel, em madeira, além de trazer a própria função do quebra-cabeça, traz um aperfeiçoamento da coordenação motora. Pensando em adolescentes e até em adultos, a gente pode sim pensar que existam algumas habilidades, existam algumas características dos jogos, né, principalmente dos jogos, que vão sim ser úteis, tá? Então, existe até alguns processos de reabilitação baseado em videogames, em jogos, em programas feitos para reabilitação de modo computadorizado. Então, assim, mas aí a gente já estaria pensando em uma idade um pouquinho maior, ali, em torno dos seus 10, 11, 12 anos, dentro da minha ótica. E aí, sim, até pode trabalhar algumas questões de atenção, até pode trabalhar algumas questões de memória, pode trabalhar algumas questões de coordenação, de pensamento rápido e tudo mais, né? A gente até tem alguns grupos de aplicativos que até são interessantes, que são de ginásticas para o cérebro, né? Mind Labs e tal. Então, se você entrar na Apple Store, na Store do Android, você tem aí uma série de aplicativos de ginástica cerebral que até que são interessantes, tá? Mas seria já para uma população um pouquinho mais velha, eu diria após os seus 10 anos de idade, tá? Então, até tem alguma coisa, mas isso não necessariamente substituiria outros fatores que teríamos. Porque assim eu vejo os pais falando, vendo a criança, não, ele já pega, ele já sabe abrir, ele já sabe, já nasceu sabendo que são os nativos digitais, mas falando isso Sim. como se fosse algo muito bacana, muito superior, que se ele pegar um lápis e escrever e desenhar, escrever no chão, num papel, seria diferente, seria menos esse tipo de habilidade. Mas se ele pegar um celular, um tablet e já saber achar ali o YouTube, não sei o que, o desenho, parece que é uma glória para os pais. Isso. Esse comportamento é altamente reforçado. As pessoas acham bonitinho uma criança de 1 ano e meio achar o ícone do YouTube e clicar, ou até pegar, às vezes, a câmera e tirar uma selfie. Não é legal. Tá? Por quê? Porque apesar disso ser uma habilidade, ela pode inibir, né? Não posso afirmar 100%, ela pode inibir uma série de outras habilidades. Eu tenho já que no consultório sistematicamente crianças de 6 anos de idade, 5 anos de idade, que não sabem brincar. Não sabem brincar. Ela tem o aniversário dela, ela quer ganhar só gift card para baixar joguinho. Se você coloca aí um jogo tipo Pula Pirata, Pula Macaco, enfim, jogo de tabuleiro, jogos pedagógicos, aquilo é muito surreal para ela. Aquilo é muito surreal para ela e, assim, às vezes ainda no consultório, no contexto, até que ela se motiva, mas se você jogar isso para casa dela, ela é quase, entendam bem, é quase, não estou dizendo que é quase um vício, né? É quase você ser viciado, por exemplo, em comer coisas gordurosas e uma salada não vai ter o mesmo sabor para você. Então, essas crianças que muito cedo dominam a tecnologia, elas podem ter dificuldades com coisas mais essenciais. O brincar, por exemplo, existe uma função para o brincar. Brincar não é só brincar, é a atividade central da infância. E quando a gente perde a atividade central da infância, as repercussões podem ser muito grandes. A ideia é que as coisas aconteçam no momento certo. Minha filha de 3 anos, minha filha de 1 ano, elas terão acesso à tecnologia nos momentos certos. Por quê? A inteligência artificial, a tecnologia está resolvendo a vida, mas existe um momento para isso ser colocado e isso ser resolvido na vida das crianças e
e adolescentes até. É ignorar esse mundo virtual que você quis dizer, né? É como se fosse um ermitão, né? Um ermitão fica lá isolado naquele mundinho, sem os benefícios da tecnologia. Rafael, Isso. você foi aí os joguinhos de violência, então a gente não tem nem o que falar. Os pais devem evitar, não deixar os filhos mesmo usar. Olha, Porque eles misturam crianças... realidade fantástica, prêmio, né, o mago, aquela coisa. Mas tem os que são muito, que invertem as posições, né? As crianças tomam o lugar do vilão, né? Devem evitar mesmo. Até seus 9, 10 anos de idade, sim. Depois, assim, eu não acho recomendável, tá? Mas aí a gente tem aí um cobertor curto, Jaque. Por exemplo, seriados como Round Six, jogos como GTA, não são feitos para crianças de 10, 11, 12 anos, tá? Mas o que acontece muitas vezes, e aí tem que ser olhado com muito cuidado, as crianças que não usufruem, às vezes, de alguns jogos que têm algum grau de violência aí com seus 11, 12 anos de idade, muitas vezes acabam ficando deslocadas socialmente. As outras crianças da sala dela, os outros amigos que ele convive, estão falando desses jogos, desse seriado, e ela não está sabendo nada do que está acontecendo, né? Então, assim, não estou dizendo para jogar, não estou dizendo para assistir, só estou dizendo que tem que ser olhado com cuidado, com o acompanhamento dos pais. Por exemplo, eu vi alguns pacientes meus de 9, 10 anos falando daquele seriado Round Six, né? E me chamou a atenção, porque eu imaginei que não estariam assistindo, né? Pelo que tinham me contado do seriado, ele que seria um esquema meio jogos mortais, assim, com muitas mortes escancaradas. Eu imaginei que meus de 12, 13 anos estariam assistindo, mas não os de 10, né? Então, assim, não acho que é algo legal, né? E a gente, sim, tem algumas crianças até mais novas disso, de 8 anos de idade, que assistiram esse seriado, que jogam jogos com um grau de violência exacerbado. Isso não é legal. Isso mistura muito a fantasia. Crianças aí com seus 11, 12 anos até podem assistir de acordo com o que a família enxerga, do que a família autorize, tá? E com o acompanhamento dos pais, tá? E uma coisa que eu acho que é importante sobre isso não existe, Jaque, nenhuma correlação que, aquele adolescente que saiu matando todo mundo na escola, aquele adolescente é violento porque ele jogou GTA, porque ele jogou Call of Duty, que são jogos violentos, jogou Counter-Strike, por exemplo, que são jogos violentos. Não existe correlação nenhuma. Pessoas que têm uma tendência a serem violentas, que não sentem empatia, elas vão usar qualquer recurso para o mal. Crianças bem desenvolvidas, adolescentes bem desenvolvidos, não vão usar um jogo para o mal. Aquilo vai ficar no mundo dos jogos mesmo, tá? Sim. Rafael, você falou do Round Six. Eu vi uma entrevista do diretor quando surgiu essa polêmica. Ele disse que ele também não concordava que crianças de 10, 12 anos assistissem, mas que se não tivesse jeito, que os pais usassem a série para falar o que era errado, né? Ensinar que aquilo que não era legal, né, para os filhos. Então, seria uma oportunidade para dizer o que era errado, né? Então, seria uma forma de aprendizado. Eu tenho uma amiga, Rafael, a gente voltando para essa questão do início do uso do celular, a gente vê na hora da refeição, né, aquela loucura, né, até as crianças para comer tá ali com o celular, o tablet. Ela põe uma caixinha e ali os celulares todos vão na hora que as pessoas vão fazer a refeição, a família, todos os celulares vão para a caixinha. Funciona? Tem outras técnicas que a gente pode falar para os pais? Sim, é legal essa caixinha. E também, assim, uma coisa fundamental é o exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho não o celular se o pai está grudado no celular. Raramente a gente vai ter uma situação em que aquela meia hora, uma hora de almoço vai acontecer algo que o pai tem que olhar no celular. Seja ele empresário, médico, socorrista, padre não tem fim, né? Pastor. Raramente vai acontecer alguma coisa, né? Então, assim, não tem, a gente tem que ter o exemplo. Então, a caixinha é legal. E também o que é legal, né, que eu também tento fazer, né, é levar um brinquedinho, levar um papel para desenhar, alguns lápis. Então, vamos no restaurante, vamos levar um livro de colorir, alguns lápis, algumas canetinhas, vamos levar alguns brinquedinhos, né? Então, por exemplo, minha filha mais velha gosta muito de brincar de Polly, né, que é uma boneca pequenininha, que tem as roupinhas. É uma maletinha assim, ela leva, ela brinca, né? Nesse mesmo hotel que a gente foi, né, eu comprei vários post-its, né, e umas canetinhas, uns lápis,
E da minha filha, começou a fazer bilhetinho e ia andando de mesa em mesa entregando os bilhetinhos para as pessoas. Assim, ela desenhava qualquer coisa e falava que estava escrito, né? Então, assim, lógico, eu quero deixar claro, não sou perfeito enquanto pai, tá? Só estou mostrando aí uma possibilidade de alternativa, né? Mas então, assim, levar um brinquedo, algo para colorir, uma massinha de modelar, e também conversar. Se você for pensar no seu filho com 4, 5, 6 anos, você já consegue conversar com ele, debater uma série de coisas com ele no mundinho dele. Então, assim, conversem, falem, leve desenho, leve um brinquedo, né? E também use a caixinha e o exemplo para organizar isso. Esse último ponto que você falou de conversar sobre o conteúdo, eu acho extremamente importante, porque acaba não deixando a criança naquele mundinho sozinha, né? Não, olha, peraí, essa musiquinha aqui fala disso, daquilo, para a criança já começar a acostumar que o celular, né, o conteúdo ali que ela está vendo, pode ser interagido com outras pessoas e não é só ela mesma que está consumindo. Então, eu acho muito bacana essa coisa de apresentar o conteúdo e discutir, porque de repente quando ela vê alguma coisa meio esquisita, ela vai chegar nos pais e vai mostrar, né? Porque parece que cada um fica fechado no seu mundinho ali da internet. E também a questão do adulto, do pai, usar muito o celular perto da criança, acho que também dá aquela sensação de que, ele não está ligando para mim, né? O meu pai só está se preocupado com o celular e aquilo ali acaba sendo um exemplo ruim para a criança, não é? A gente ouve muito, tá? Meu pai só fica no celular. Eu chamo o meu pai, meu padrasto, minha mãe, minha tia para vir ver o filme comigo. Ela vai ver o filme comigo, mas ela fica no celular. E a criança quer que a mãe, a pessoa ali, o adulto, demonstre um interesse por aquele filme, né? Então, assim, faz parte. Se você me perguntar, eu não gosto de Peppa, eu não gosto de Princesa, mas eu sento ali com a minha filha e assisto em alguns momentos, né? Finjo que eu tô gostando, finjo que eu tô... Mas por quê? Se eu não puder fingir uma coisa simples dessa por alguém que eu amo com a minha própria vida, então o que eu vou conseguir fazer na minha vida, né? Eu acho que Então, não assim, não é nem fingir, é compartilhar aquele momento, independente de ser aquilo que você gostaria ou não, né? Compartilhar com o outro. Por que não, né? Se está fazendo tão bem ao outro. E demonstrou uma habilidade fundamental, né? Eu estava falando de habilidades fundamentais. Uma habilidade fundamental para a nossa vida é fazer algumas coisas que não nos são prazerosas, né? Várias coisas não são prazerosas, tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal, e temos que fazer. Não adianta tentar fugir, né? Então isso também demonstra isso. A partir do momento que você se deu naquele tempo. Ele falou das suas filhinhas, eu, por exemplo, eu tenho um menino, um moço já adulto, mas o negócio é futebol. Eu, como mulher, eu tive que aprender futebol, então eu assisto futebol, eu vou até no estádio, né? Por causa dele, né? Eu preferia estar em outro lugar, lendo um livro, assistindo um filme, mas eu vou no futebol, porque ele gosta. E aí acaba sendo gostoso. E agora eu também já estou gostando. Rafael, muito bacana nosso papo. Sempre eu peço uma palavra final. Sim. Bom, eu acho que a palavra final, eu vou terminar como eu quase comecei. O importante é a dose, o importante é o acompanhamento, e o importante não é trocar o natural, tá? Na vida, tudo que a gente conseguir seguir mais próximo do natural é ótimo. E seguindo o próximo do natural, aquilo que não é tão natural não vai fazer tanto efeito. Por exemplo, a gente come bem e de vez em quando comer um McDonald's, tomar um refrigerante, não vai fazer muito mal à nossa saúde, né? A gente brincar, a gente conversar, a gente passear, e de vez em quando a criança tá aí numa televisão, num celular, também não vai atrapalhar muito a vida dela, né? Então, a ideia é esse equilíbrio entre as ferramentas que vieram para ajudar a nossa vida, como a tecnologia, e aquilo também que é natural, que é o convívio, a harmonia familiar e esse lúdico aí nas crianças. Perfeito, Rafael. Obrigada, um beijo no coração, um beijo nas suas filhinhas e toda a sua família. Obrigada por participar aqui com a gente na TV Câmara de novo. Eu que agradeço, gente. Um abração a todo mundo que está assistindo a gente, tá bom? Tchau, tchau. Gente, vocês viram que conversa boa com o Rafael, psicólogo. Ele falou sobre o uso de telas pelas crianças, esse excesso que não é legal. Quer assistir novamente esse programa? Quer enviar para alguém? A gente está no YouTube, é só procurar Câmara Rio Preto e lá tem diversos programas que a TV Câmara produz e exibe para você. Um beijo e até o próximo Saúde em Foco. Tchau, gente.